E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Estou aqui agora para falarmos sobre filosofia. Vocês acabaram de entrar no link, sabem então que na aula de hoje nós vamos falar sobre modos de existir. Afinal de contas, ao longo do bimestre nós falamos sobre as coisas que existem, sobre a existência, e nessa aula a gente vai terminar nossa reflexão falando sobre os modos de existir das pessoas e das coisas. Mas antes, alguns recadinhos para vocês nunca esquecerem. Primeiro, não se esqueçam que os links para os vídeos eu sempre vou estar postando aqui no menu Atividades. Então, assim que uma nova aula sair, de acordo com aquele cronograma que vocês receberam do colégio, vocês devem acessar as aulas no dia lá do cronograma e assistir a aula e fazer o que foi solicitado. Não se esqueçam então que no menu Atividades é onde vão estar os links para vocês irem lá no YouTube. Estando lá no YouTube, na hora que vocês estiverem lá no YouTube assistindo do computador ou do celular de vocês, interajam, façam comentários, façam reflexões sobre a aula. Quando eu fazer algumas perguntas para vocês aqui no vídeo, vocês podem comentar a resposta de vocês, a reflexão filosófica de vocês lá no vídeo também, para a gente interagir, beleza? E não se esqueçam de mais duas coisas. Primeira, menu avaliações, é aqui no menu avaliações que vocês devem fazer os exercícios de filosofia do capítulo. Então façam os exercícios, é muito importante. E número 2, cobrem o pessoal da sala. Eu tenho notado que tem muita gente que não está nem abrindo os vídeos, não está fazendo os exercícios. Nós não estamos de férias, pessoal. Estamos todos trabalhando e vocês também têm que fazer a parte de vocês. Então, se cobrem. Podem cobrar aí no grupo do WhatsApp, pode falar que o professor Lucas mandou. Eu quero que todo mundo faça. Beleza? Bom, vamos lá então. Peguem o livro de filosofia, peguem o livro, peguem caneta, peguem marca-texto e bora lá. Concentração a partir de agora. Então, abram o livro de vocês na página 20, eu já estou aqui na página 20, no tema da nossa aula de hoje, modos de existir, e dessa forma a gente vai estar finalizando aí o livro de filosofia do primeiro bimestre, tá bom? Vamos lá então, pessoal? Olhem, eu vou começar então esse trecho perguntando para vocês a pergunta que a menininha está fazendo no espelho. Como posso provar que eu existo? Será que tem como a gente provar para outra pessoa, por exemplo, que a gente realmente de fato existe, que a gente não é uma ficção, ou que a gente não é apenas a obra da imaginação de alguém, ou talvez a gente esteja vivendo numa simulação de computador? Não sabemos, né? Como provar então que a gente existe? Bom, então nós, ao longo do capítulo de filosofia, nós vimos que nós vivemos aqui no planeta Terra cercados por uma incrível variedade de seres e coisas. Seres da natureza, outros animais, outros seres humanos e muitas coisas que nós humanos fabricamos, né? Então, portanto, se existem um monte de coisas que existem no nosso mundo, a gente conhece apenas uma parte, enquanto que talvez outras pessoas conheçam coisas diferentes da gente. Não é verdade? Talvez a gente conheça algumas coisas, outras pessoas conheçam outras coisas, talvez eu e vocês conheçamos também coisas diferentes, não é verdade? Além disso, então, como eu já disse, podemos conhecer algo que outra pessoa desconhece e vice-versa. E quando alguém fala pra gente de algo desconhecido? Quando alguém conta pra gente, numa conversa, sobre algo que a gente não conhece, que a gente nunca viu na vida, que a gente nunca sentiu com os 5 sentidos, não é verdade? Como é que a gente pode saber, de fato, se a pessoa está falando a verdade, se aquilo existe ou não? Bom, o que pode nos dar certeza sobre a existência de algo, sobre a existência de alguém, ou até mesmo sobre a existência de nós mesmos? O que pode comprovar a existência de todas essas coisas? Será que tem alguma maneira, algum critério que a gente pode estabelecer para a gente ter certeza do que existe e do que não existe? Bom, essas perguntas que eu acabei de fazer para vocês, elas podem ficar mais desafiadoras ainda. Se a gente observar que podem existir maneiras diferentes de existência. Podem existir formas diferentes de existência. Você já parou para pensar, por exemplo, que se uma ideia existe da mesma forma que uma borboleta, ou será que uma ideia ela existe da mesma forma que um papagaio existe, ou um museu, ou uma pessoa, e assim por diante? Será que a gente pode estabelecer o mesmo critério para a gente ter certeza
se cada um dos itens que a gente acabou de mencionar existe de fato ou não? Será que quando eu penso em algo desconhecido, essa coisa existe apenas por eu estar pensando nela? Ou ela existe não no mundo real, mas apenas na minha imaginação? Reflitam sobre isso. Tá? Mas imaginem o seguinte, imagine que de repente alguém, um amigo de vocês talvez, pedisse para você provar que você existe. Como que você provaria para o seu amigo que você realmente existe? E se imagine nessa situação. Olhem só, perguntas. O que você faria para provar a sua própria existência? O que você faria para provar que você existe de fato? Mesmo você acreditando que você existe, você poderia fazer com que os outros também acreditassem que você existe? Você poderia dar aos outros uma garantia de que você existe e que você não é apenas uma imaginação ou está vivendo em uma simulação ou que você é algo de uma ficção? Bom, vocês viram então que essas perguntinhas, essas reflexões são bem interessantes, né? Eu quero que vocês interajam lá nos comentários sobre as reflexões de vocês sobre a aula, tá? Podem colocar o livro aqui no trecho Hora de Filosofar e peguem a caneta de vocês. Eu quero que vocês passem um risco embaixo de cada palavra que você considera que existe ou não, tá? Então, por exemplo, se você... Unicórnio. Você acha que dá para confiar que existe um unicórnio? Extraterrestre. Você considera que os extraterrestres existem? Como que você pode provar que os alienígenas existem? E a sombra? Você crê que a sombra existe? Ou não? Ou ela é só uma imaginação? E os sonhos? E os números? E o passado? E o futuro? E algo que não possa ser representado por palavras? E coisas sem nome? Ou nomes que não representam nada? E problemas sem solução existem? E perguntas sem respostas? Reflitam sobre isso e circulem ou passem um risco embaixo, sublinhem, portanto, aquilo que vocês consideram que existe, tá? Feito isso, feita essa reflexão, eu espero a participação de vocês e eu quero que vocês respondam agora a número 3. Vocês podem pausar o vídeo se necessário. A pergunta é, respondam com suas palavras. O que significa existir? Bom, virando a página, pessoal, página 21, a última página, então, do nosso livro de filosofia, vocês se lembram que toda vez que nós temos o trecho O Olhar de Filósofo é porque nós temos que analisar aí a ideia de algum filósofo do passado ou do presente. Nesse Olhar de Filósofo, nós vamos analisar as ideias de um filósofo francês chamado de Jean-Paul Sartre, tá? O Jean-Paul Sartre viveu no século XX, ou seja, no século passado. Ele é quase contemporâneo a gente, correto? E lá nos pensamentos dele, o Jean-Paul Sartre destacou uma diferença fundamental no modo de existir das coisas e das pessoas. Ele diz que as pessoas têm um modo de existir diferente do modo de existir das coisas, como por exemplo esse penal, tá? Qual é a reflexão dele? Segundo o filósofo Jean-Paul Sartre, as coisas, como esse penal que eu acabei de mostrar, são pensadas e planejadas por alguém antes de existirem. Ou seja, ele diz que alguém teve que pensar, imaginar esse penal, desenhar esse penal e produzir esse penal em uma indústria, por exemplo, para que ele existisse de fato. Porém, ele diz que isso não é a mesma coisa para as pessoas. Ele diz que o modo de existência das pessoas, dos seres humanos, é diferente. Vamos ver o que ele pensa sobre isso. Então, o Jean-Paul Sartre diz que as pessoas, primeiramente, nascem, ou seja, começam a existir, e somente depois que as pessoas começam a existir com o nascimento dela, que é somente depois disso que as pessoas planejam seus próprios modos de ser, pensar, agir e conviver. Ou seja, é ao longo da nossa vida que nós vamos planejando e mudando o nosso jeito de ser, conviver, agir e pensar. Portanto, Jean-Paul Sartre quer dizer o que com isso? Ele quer dizer que as pessoas transformam a sua existência dia após dia, a cada escolha que a gente faz, a cada atitude que a gente toma. Será que a existência de vocês seria diferente se vocês não vivessem em Araucária e estudassem no Colégio Metropolitano?
se vocês tivessem nascido de outros pais, por exemplo? Reflitam sobre isso. Por isso, o Jean-Paul Sartre diz que nós podemos encontrar coisas iguais. Ou seja, um penal, a gente pode encontrar vários penais igual a esse. Porém, ele diz que não podemos encontrar pessoas iguais, porque cada pessoa tem um modo de existir diferente, porque ao longo da nossa vida a gente vai fazendo escolhas, tendo atitudes que mudam a nossa existência e o nosso futuro, certo? Olhem o que o Jean-Paul Sartre diz aqui na sua poltrona. Uma pessoa transforma a sua existência a cada escolha que faz. Olhem que interessante essa reflexão do filósofo francês Jean-Paul Sartre. Tá? Agora, com a caneta de vocês, eu quero que vocês respondam nessas linhas aqui do mouse. Ó. Você concorda ou não concorda com as ideias do Jean-Paul Sartre? Então responda se você concorda ou não, usando bons argumentos, pode usar critérios para estabelecer a sua resposta. Beleza? Ótimo, galera. Então eu espero que tenham gostado. Nós acabamos de finalizar o livro de filosofia do primeiro bimestre. Feito isso, então, depois que a gente finalizou, eu quero que agora vocês venham aqui no Hora do Estudo, respondam aí a questão número 1 até a questão número 8, que está aqui na página 23. Respondam até a questão número 6, questão número 7, questão número 8. Respondam todas as questões para aumentar o conhecimento e a reflexão de vocês. Feito isso, vocês vão lá no menu Avaliações para responder os exercícios que estão lá. Beleza, galera? É isso aí. Se cobrem, hein? Quero todo mundo fazendo essas aulas. Falou, galera!